Olá, tudo bem? Como vão vocês? Tem uma música do Gilberto Gil que fala do eterno Deus mudança. O Deus mudança, cara. Sacaram, né? Entenderam? A eterna mudança, eterno processo de transformação da nossa vida, e nunca as coisas mudaram tão rápido, de forma tão significativa como nos últimos meses na nossa existência. A nossa casa ganhou uma nova dimensão, concordam? A casa passou a ser mais do que simplesmente o nosso lar, o nosso refúgio, o nosso abrigo. Passou a ter vários significados também. A casa virou estúdio, a casa virou sala de aula, virou escritório, tudo ao mesmo tempo. E é daqui, da nossa casa, daí da sua casa, que a gente dá início a mais um dia de aula TV Enem para vocês. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História na TV Enem. Aqui é o professor Hugo Mascarenhas e hoje nós estaremos trabalhando as revoltas separatistas do período regencial. Um período conturbado, um período truculento que vai da abdicação de Dom Pedro I do trono brasileiro em função de seu filho Pedro de Alcântara, uma criança de 5 anos, até o golpe da maioridade em 1840. Então, pega o caderno, pega a caneta e se liga nessa história. Vem comigo! Vamos falar um pouco aqui sobre a cabanagem, um movimento que acontece na região do Grão-Pará, na província do Grão-Pará, e vai de 1835 até 1840. Naquele período, pessoal, os portugueses tinham uma forte influência naquela região, sem contar com os problemas sociais, miséria, fome, desemprego e a própria falta de representatividade no cenário nacional daquela província. Índios, mestiços e escravos, eles viviam em palafitas, conhecidas como cabanos. Justamente daí o nome cabanagem. O mais interessante desse movimento é que a elite local acaba comprando também esse ideal separatista. Eles queriam mais representatividade política administrativa dentro da província. É aí que em 1835, liderado por um homem chamado Antônio Vinagre, eles acabam assassinando o presidente da província, colocando um líder que defendia os seus interesses, um homem chamado Félix Malcher. Mas acontece que esse líder ele vai acabar traindo o movimento. É um movimento que vai durar muito tempo, são 5 anos. Cerca de 30 mil pessoas vão morrer nesse movimento, pessoal. Até que o governo regencial contrata tropas europeias para tentar acabar com esse movimento. É um movimento que marca justamente a relação entre a elite local e essa população desamparada. Essa foi a cabanagem. Bem, pessoal, vamos sair do sul do Brasil e chegar na Bahia, esta terra linda, Salvador. É o seguinte, nós tivemos aqui um movimento chamado Sabinada, que aconteceu ali na transição de 1837 para 1838, liderada por um médico chamado Francisco Sabino. E ela foi composta pela classe média e por militares. Essa é uma grande característica desse movimento. Tá? Nós temos aí como alguns fatores a falta de autonomia política administrativa da província da Bahia, uma forte centralização do governo regencial. E o estopim de tudo isso aconteceu quando o governo regencial estabeleceu o alistamento obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos. Então veja a ligação aí da Sabinada com a Revolta Farroupilha, ou Revolução Farroupilha. Acontece o seguinte, no dia 7 de novembro de 1837, os revoltosos foram às ruas e tomaram o poder. Entenda que esse caráter é um caráter republicano, tanto que é proclamada a República Baiense, dentro desse processo de consolidação da Sabinada. E a ideia primordial era manter essa república até a maioridade de Pedro de Alcântara, ou seja, eles esperariam até os 18 anos de Pedrinho. Lembrando que Pedro de Alcântara ele assume o poder antecipadamente com o golpe da maioridade. Esse movimento vai ser reprimido, como todos os outros, e cerca de 1000 pessoas vão morrer, mostrando mais uma vez a truculência do regime regencial brasileiro. Bem, pessoal, vamos falar agora sobre a Balaiada, um movimento que aconteceu de 1838 até 1841 na província do Maranhão.
Hoje o estado do Maranhão, a região do Ceará, a região do Piauí. O primeiro fator é o fator político. Internamente existiam dois partidos muito fortes. Os liberais, conhecidos como cabanos, que não tem nada a ver com a cabanagem, e os conservadores, conhecidos como bem-te-vis. Com a ascensão de Araújo Lima como o interventor de todo o Brasil, os liberais eles começam a perder força para os conservadores, principalmente com a criação de uma lei chamada Lei dos Prefeitos, onde o governador da província ele tinha o poder de nomear os seus prefeitos. Outra questão importante no entendimento é a crise econômica que acontece em meados de 1838. O algodão era o principal produto dessa região. E quando os Estados Unidos acabam se consolidando nesse processo todo, as camadas populares elas começam a sentir. É aí que surgem líderes. Dentre eles, dessa camada popular, a gente poderia destacar aqui Raimundo Gomes, um vaqueiro. Nós temos aí o artesão Manuel Francisco, inclusive ele que fazia os balaios, daí o nome balaiada, e um ex-escravo, né, Cosme Bento. Dentro desse processo todo, nós temos a tomada de uma vila muito importante chamada Vila do Caxias, tá, com apoio de 3.000 escravos. Perceba a participação popular dentro desse cenário. É aí que o governo regencial vai nomear nada mais nada menos do que o coronel Luiz Alves Lima e Silva, futuramente conhecido como Duque de Caxias, aquela figura importante dentro do contexto da Guerra do Paraguai, do Segundo Reinado. Pois bem, este coronel ele vai se tornar o governador da província do Maranhão, e a incumbência dele era reprimir esses revoltosos. Já dentro do contexto do Segundo Reinado, em 1840, o imperador vai oferecer anistia para esses revoltosos, e mais de 2.500 balaios vão acabar aceitando essa anistia, pondo fim a este movimento em 1841. Vamos falar agora sobre a Revolução Farroupilha, uma revolução que vai de 1835 até 1845. São 10 anos de revolução. Presente no imaginário brasileiro, a Casa das Sete Mulheres, o Tempo e o Vento. Acontece o seguinte, a região do Rio Grande do Sul, a província do Rio Grande do Sul, tinha um controle de uma economia muito forte, né? O charque, o couro, o sebo, e eles comercializavam para quase todo o território brasileiro, com preços elevadíssimos. É aí que o governo brasileiro ele vai diminuir as taxas alfandegárias dos países da região do Prata, gerando assim uma concorrência com essa elite rio-grandense. Nesse processo, eles acabam também, o governo regencial, aumentando os impostos. Isso gera uma indignação tão forte que esses estancieiros, esses latifundiários do Rio Grande do Sul, liderados por um homem chamado Bento Gonçalves, acabam invadindo Porto Alegre. E é aí que eles acabam proclamando, em 1936, a chamada República Rio-Grandense, que pode ser cobrada também como República de Piratini. Esse movimento começa a ganhar força. Ele ganha tanta força que ele chega em uma região chamada Laguna, na província de Santa Catarina. E lá eles vão acabar proclamando a chamada República Juliana. Em 1840, já no contexto do Segundo Reinado, Dom Pedro II, ele tenta a prática da anistia. No entanto, ele não vai ser bem sucedido. Os revoltosos eles não abraçam essa ideia da anistia. E é aí que entra mais uma vez a figura do todo-poderoso Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Ele vai liderar as tropas que vão combater esses revoltosos da Farroupilha. Em 1845, já fragilizado o movimento, é assinado o famoso Tratado de Poncho Verde. Esse tratado, pessoal, tem vários pontos, dentre eles a questão do perdão aos escravos envolvidos, a diminuição dos impostos dos produtos desses estancieiros e a própria anistia aos grandes líderes envolvidos deste grande movimento que marcou e é muito cobrado no vestibular, a chamada Revolta Farroupilha. Pronto, pessoal, a cereja do bolo eu deixo para o final. A famosa Revolta dos Malês, uma revolta que aconteceu no dia 25 de janeiro de 1835 em Salvador, na primeira capital do Brasil. Lembre que Salvador já nasce cosmopolita. E no século XIX, 40% da população de Salvador era constituída de escravos e descendentes. E a Revolta dos Malês, quando a gente vai estudar a etimologia da palavra, ela vem do Yorubá Imalê, que significa muçulmano islâmico. 600 escravos, a maioria urbanos, tá? Liderados por Manuel Calafete e outros,
Eles simplesmente escolheram a data, 25 de janeiro. E no dia 25 de janeiro, um calendário importantíssimo para os islâmicos, 25 de janeiro simboliza a noite da glória, a noite em que Maomé recebeu de Alá a incumbência do Alcorão, o final do mês do Ramadã. 600 escravos urbanos de Salvador e alguns poucos escravos da lavoura que vieram da região do Recôncavo iniciaram este levante. Mas um dia antes houve uma delação e o governo provincial armou uma contraofensiva. A madrugada do 25 de janeiro pegou fogo aqui em Salvador. E centenas de pessoas lutaram por um ideal de liberdade, de cunho religioso, mas também vislumbrando o final da coisificação, da escravidão no Brasil. Uma batalha interessante nesse processo foi a batalha que aconteceu no bairro de Água de Meninos. Inclusive, muitos negros acuados se jogaram ao mar e morreram. Foram 60 negros que morreram neste levante. Muitos foram presos, muitos foram açoitados, muitos foram expulsos do Brasil e 4 líderes foram fuzilados. O mais interessante desse movimento, que durou apenas um dia e marcou a história do Brasil, é mostrar que a minoria ela tem força, que é fundamental lutar contra a intolerância e que, independente do período histórico, vidas negras importam. Muito obrigado e até a próxima. Fala, meus amores, tudo bem? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia, e hoje falaremos um pouquinho sobre a filosofia medieval, um período que cronologicamente é seguramente o maior na história da filosofia. Lembre que a filosofia que nasceu ainda lá na Ásia Menor, por volta do século 7 a.C., a filosofia que teve ali no seu nascimento um processo gradual de ruptura entre o mundo cosmogônico, mitologia, para o mundo cosmológico, razão sistemática. Eu saio das explicações sobrenaturais e metafísicas e chego às explicações sistemáticas possíveis de serem comprovadas. Lembra que esses primeiros filósofos eram chamados de filósofos da natureza ou pré-socráticos. Lembra que o segundo momento ali, compreendido como um período chamado de filosofia clássica, onde já não estaremos mais na Ásia Menor, mas em Atenas, e cujas principais referências já nesse contexto, entre os séculos 5 e 4 a.C., serão ali figuras importantíssimas como os sofistas, Górgias, Alcebíades, Trasímaco. Lembrem que são figuras extremamente importantes como Protágoras, e principalmente no campo clássico teremos aí a figura do Sócrates, do sei que nada sei, a ideia da maêutica e da ironia sempre constante. Depois a figura do Platão, do mundo inteligível e sensível, da alegoria da caverna, e caminhamos na direção da filosofia aristotélica, que é uma filosofia da execução. Lembra que em Aristóteles, virtude é atitude, é a capacidade de não só saber, mas fazer. Afinal, o ser humano ele é o zoon politikon. Quando nós saímos da figura ali aristotélica, nós emergimos num período chamado de filosofia helênica ou helenismo. Lembrem que o helenismo é um período da diáspora da cultura grega, onde as escolas buscarão propor caminhos que irão nos conduzir enquanto sociedade em direção a uma vida feliz. Lembrem que a felicidade aí nas escolas helênicas, ela não é na coletividade, mas na paz interior. E de repente chegamos agora em um período central, que é o período da filosofia medieval. Esse período que dura aí 10 séculos, é um período que vai dando um tchau à filosofia clássica e daqui a pouquinho dando as boas-vindas à filosofia moderna, principalmente pelo humanismo, pelo renascimento e, claro, pelo iluminismo. Bem, esse nosso conteúdo de hoje, ele está totalmente alicerçado no que o INEP nos propõe como competência de número 1. Porém, transitaremos aqui também na direção das competências em ciências humanas, de número 3 e também de número 5, porque são duas competências que inclinam-se face às questões políticas, organização, tantos processos importantes também para a compreensão desse contexto tão extenso e tão importante que foi a filosofia medieval. Primeira coisinha que eu queria estar chamando a atenção de vocês é a tentativa de desmistificar um pouco o que o senso comum nos ensina. Muitas vezes, um olhar descomprometido com uma investigação mais atenta ou com a própria história do conhecimento reduz a filosofia medieval ou a Idade Média à Idade das Trevas.
É importante lembrar que esse período também foi um período de significativa produção. Então não reduzam, não resumam a filosofia medieval ou a Idade Média a simplesmente uma idade de nenhuma produção. Houve sim produção, principalmente nos claustros, dos mosteiros, principalmente dentro do poder clerical. Produção filosófica essa, tamanha que desde 2009 o INEP, sempre nas provas do Enem, fazem referência a esse período. Então assim é bom a gente estar bem atento, é bom a gente estar bem antenado, porque esse é um conteúdo importante demais para a gente. Um outro ponto importante é observar que talvez uma das maiores injustiças que podemos empreender com um período histórico é de tentar julgá-la ou analisá-la exclusivamente com a nossa vivência presente. Lembra que cada história tem características que são suas e que é preciso um deslocamento, uma epoquê, a fim de que possamos assim avaliar, julgar, sem nenhum olhar condenativo, afinal, tornamos-nos o que somos graças à história que percorremos até então. Quando nós falamos de filosofia medieval, somos obrigados a falar um pouquinho antes de uma outra filosofia chamada filosofia cristã. O que foi a filosofia cristã? Os seguidores de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o enviado ao mundo como Redentor, por essa ideia aí de Cristo e seus seguidores cristãos, eles compreenderam facilmente, logo após a morte da sua principal referência em vida, que foi o Jesus, que falar de amor para um coração que ama é muito fácil. Falar de paz para um coração que ambiciona paz também é muito fácil. Difícil é falar de princípios metafísicos para quem não ambicionava a crer nesses princípios. Então os primeiros cristãos, eles bebem na tradição helênica e criam um movimento por volta dos séculos 2, 3 e 4, enquanto o cristianismo ainda era perseguido. Lembrem que inicialmente o cristianismo foi duramente perseguido, só por volta do século 4 é que é elevada à condição de religião oficial do Império. E nesse movimento da filosofia cristã, eles criam a ideia do fide et ratio, fé e razão. O papel da razão aqui é ser servidora da fé. Depois desembocamos na patrística. Patrística, primeiro grande movimento da filosofia medieval. A palavra patrística originalmente vem de pater, de pai, aquele que tem o dever legal de nos educar nos princípios da fé. Quando nós falamos de patrística, falamos de um movimento que cronologicamente vai até o século VIII e que partia de uma máxima muito simples. É preciso crer para compreender. Primeiro a fé, depois a razão. A principal referência da patrística é um santo chamado Santo Agostinho. O que é curioso em Agostinho? Agostinho tinha uma vida inteiramente desprovida da crença cristã. Agostinho tinha uma vida mesmo na promiscuidade. Tanto é que ele escreve um livro chamado As Confissões, onde ele narra suas experiências antes da conversão e logo após a conversão. Importante para a gente é lembrar que Santo Agostinho ele é um neoplatônico. O que isso significa a nível prático? Significa que ele pega o pensamento de Platão, que ele conhece através de um autor chamado Plotino, e ele cristianiza o pensamento de Platão. Lá em Platão, Platão apontará para a ideia de um mundo inteligível e um mundo sensível, validando o mundo inteligível e diminuindo a importância do mundo sensível. Agostinho então dirá que o mundo inteligível é o céu e que o mundo sensível é a terra, que o mundo inteligível é a casa da alma, de onde nós viemos, da presença de Deus, e que a depender de como viveremos aqui, voltaremos para esse lugar perfeito, e que o corpo sensível, lugar de pecado. Importante demais para o Enem. Vincula sempre essa relação entre Santo Agostinho e Platão. Santo Agostinho, neoplatônico, condena os princípios do corpo, compreendendo o corpo como casa do pecado, e enaltece os privilégios da alma. Justamente por isso a ideia das penitências, dos jejuns, quanto mais eu mortifico o corpo, mais eu enalteço a purificação da alma. Quando nós seguimos um pouquinho e saímos da patrística, nós chegamos num período chamado de Baixa Idade Média, período esse também conhecido como escolástica. A ideia de escolástica aqui é que escola significa lugar de aprendizagem, então cria-se um novo método para se conhecer. É curioso que a escolástica pode ser dividida em 4 fases. A primeira fase, por volta do século VIII, total harmonia entre fé e razão. A segunda fase, eu tenho ali o século 9, 10, 11 e 12, o momento em que nascem algumas universidades geridas pela igreja.
E a relação entre fé e razão ela começa a ficar um pouco tensa, porque nas universidades utilizava-se muito a razão para questionar a fé. Por isso que na terceira fase em que viveu Santo Tomás de Aquino, compreendido como o ápice da escolástica, ele utilizará a razão como serviço da fé. E aqui é interessante, aqui é bacana, porque ele vai beber em Aristóteles e a partir da epistemologia aristotélica, ele proporá 5 vias racionais, tentando provar a existência de Deus. E a quarta fase, que já é realmente a ruptura e o nascimento desse processo chamado de modernidade. Guarda aí no coração e não esquece. Idade Média nasce da filosofia cristã, Fide et Ratio, fé e razão. Primeiro período, chamado de patrística, principal referência, Santo Agostinho, Belle em Platão. Escolástica, principal referência, Santo Tomás de Aquino. Ele vai escrever a Suma Teológica e aí proporá 5 vias racionais pautadas em Aristóteles para comprovar a existência de Deus. Estudem, sigam firme, os sonhos se realizam quando damos os nossos primeiros passos. Até a próxima, fiquem bem. Olá, tudo bem? Vim falar com vocês sobre outra técnica textual. Essa tem que ser usada com um pouco de cuidado na prova de redação do Enem, já que a prova do Enem pede uma redação dissertativa argumentativa. Mas para a vida você pode se basear nessa técnica na sua comunicação no dia a dia, para conseguir dar bons exemplos, para conseguir desenvolver histórias e se comunicar de uma forma geral. Vamos falar sobre a técnica do storytelling. É um termo em inglês que significa contar histórias. Essa é uma técnica usada para contar uma história a partir de um enredo bem elaborado. O cinema, o documentário, as séries, os livros e principalmente o jornalismo usam e abusam, no bom sentido, do storytelling para contar a sua história de forma concatenada, com início, meio e fim, para que a pessoa que está lendo, assistindo, ouvindo, entenda toda uma narrativa sem se perder. Ou seja, o storytelling é muito bom para ser usado em enredos longos, como filmes, como séries, como documentários. Por quê? Porque quando a gente escolhe um personagem, quando a gente escolhe uma história para ser o centro de toda a trama desenvolvida, isso facilita para que o espectador não se perca no meio do caminho e não perca o fio da meada da história, não deixe passar nenhum detalhe importante. Através do storytelling, quando a gente foca em um personagem para poder contar a nossa história, a gente ganha a atenção do espectador também, porque pessoas se identificam com pessoas se identificam com histórias, porque histórias são exemplos, são interessantes. É da natureza do ser humano querer ver histórias, principalmente quando elas acontecem através da personificação, ou seja, as pessoas são os centros do nosso storytelling. E é justamente por isso, por as pessoas se identificarem com outras histórias, que o jornalismo sempre busca trazer um personagem, trazer alguém como exemplo dentro do seu material jornalístico para seguir contando sobre alguma coisa. Quem nunca viu uma reportagem que começa falando sobre a história da família de Dona Maria e seu João para chegar até, por exemplo, a notícia de que a farinha de trigo que faz o pão aumentou? É assim que a gente constrói os enredos, é assim que a gente coloca no jornalismo, eu digo a gente porque sou jornalista, é assim que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam como a economia, política, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, trazendo exemplos através do storytelling. E não é só o jornalismo que faz isso. Hoje o marketing usa muito, na verdade sempre usou. A publicidade sempre usou muito do storytelling para poder conquistar os seus consumidores. E o marketing de conteúdo, que é a nova forma de se fazer marketing, de se fazer propaganda, né, a mais moderna, vamos dizer assim, para tentar não errar muito do significado real. Então, o marketing digital usa bastante do storytelling também. E não só o marketing, como eu falei, cinema, documentário, enfim. Essa técnica
de a gente contar histórias através de pessoas por roteiros, ela é infalível para te ajudar numa boa comunicação. Afinal, se os profissionais fazem assim, por que a gente não pode fazer também no nosso dia a dia? Espero ter ajudado vocês. Tchau, tchau, até mais! Olá pessoal, saudações, meu nome é Rafael Alves, eu sou professor de Geografia, venho representando o oeste da Bahia, cidade de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães. É uma honra estar ministrando para vocês essa aula de Geografia e hoje é a aula 32, o tema é Brasil, Urbanização e a Rede Urbana. Com ele vamos entender como o Brasil passou a ser um país urbanizado neste processo e vamos entender também como é que as redes urbanas estão aí interligando as capitais, metrópoles e cidades do nosso território. Bom, para começar a aula temos que lembrar então o conceito de urbanização, um conceito que já é maçante, um conceito que já foi apresentado para vocês ao longo da vida escolar de vocês. Urbanização será o crescimento das cidades tanto em população quanto em extensão territorial. Será que o Brasil ainda está neste processo de urbanização? A resposta é sim, o Brasil ainda passa por um processo de urbanização. Apesar que o meio urbano já está dominando parte do território, ainda existe muito a ser desbravado. Mas nem sempre foi assim. No passado, a urbanização do Brasil estava focada nas capitais. As capitais em que na nossa colônia e depois no período republicano e etc. Mas vemos que o principal impulsionador desta urbanização foi a indústria do café, que ficou voltada ali no Vale do Paraíba, que é um acidente geográfico que fica entre São Paulo e Rio de Janeiro, região interiorana. O café acabou atraindo muitas pessoas, acabou atraindo muita gente que queria investir, que queria triplicar as suas riquezas. A economia deixa de ser no Nordeste e passa a ser no Sudeste. Com isso, vem pessoas querendo investir, vem escravizados, vem comerciantes, vem toda uma gama populacional que quer tirar proveito daquela indústria. E aí as capitais principais do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, vão crescer também. Elas vão acompanhar o ritmo desta nova indústria. Muita gente vai sair do seu local de origem para trabalhar nos cafezais. Lembrando, pessoal, que no momento em que a abolição da escravidão foi colocada em prática, dificultou muito a situação dos cafeicultores. Foram necessário então trazer mão de obra estrangeira para suprir a mão de obra escravizada. Agora os fazendeiros não queriam mais que os escravizados, quer dizer, os ex-escravizados trabalhassem para ele. Lembrando que existe a questão do racismo, a questão da perseguição e etc. E aí trouxe mão de obra barata da Europa, do Japão também, para trabalhar nos cafezais e assim continuar aquela indústria com baixo custo de gastos, né? Com isso também os imigrantes chegam e trazem a sua cultura e precisam também um novo local, uma nova moradia. E aí os núcleos urbanos vão crescendo cada vez mais, agora com a participação desta imigração em massa. Bom, aí surgem as metrópoles. Como é muito comum nós vermos no jornal falar sobre a metrópole paulista, a metrópole carioca, a metrópole, enfim. Mas o que seria uma metrópole? Qual é o significado? É muito comum a gente dar ideias do que seja, mas não sabermos o real significado. Bom, uma definição que eu encontrei aqui que podemos utilizar nas nossas aulas também, é que metrópole é a cidade principal ou responsável por gerar uma dependência econômica, política, social e cultural às outras regiões. Ou seja, aquela cidade principal em que tem uma certa dependência, as outras dependem dela de alguma forma. Mas professor, que tipo de dependência é essa? É regional? É local? É mundial? Global? Sim, também é dependência como um todo e por isso as metrópoles estão caracterizadas de formas diferentes. Temos que lembrar que na metrópole, uma metrópole cria também a chamada rede urbana. Essa rede urbana vai ser uma troca de serviços, né? Estabelece a partir de fluxo de pessoas, de capitais, de informações, de mercadorias e cria-se uma hierarquia. Quando eu falo hierarquia, quer dizer que existe uma maior e uma menor. As redes urbanas estabelecem isso, que existem metrópoles ou então existem cidades que são mais influentes e outras que são menos influentes.
Vale ressaltar que a rede urbana pode ser tanto nacional quanto global. E por isso eu separei aqui as definições de metrópoles para a gente debater um pouquinho sobre elas. Vamos começar então com metrópole global. Metrópole global é aquela cidade que exerce uma influência ou um poder em todo o mundo, seja em transação comercial, seja na questão turística, seja na questão de mercadorias. Posso citar, por exemplo, São Paulo, Brasil, Xangai na China, Pequim na China e Nova York nos Estados Unidos. É aquele tipo de cidade que todo mundo conhece, ao ponto que tem até alguns experimentos que o pessoal vai lá nos Estados Unidos e pergunta qual é a capital do Brasil e eles falam, é São Paulo, né? De tão influente, de tão conhecida que a cidade é. Existem também metrópoles nacionais. Essas exercem grande influência, mas apenas em nosso território. Não chega a ser algo que vai para além do nosso território. Por exemplo, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília são cidades, pontos chaves do Brasil, mas que sua influência é exercida apenas em nosso território e não vai para além disso. Existe também a metrópole regional. Tem capacidade de atração restrita à região que é localizada. Como assim, professor? Como é restrita? Por exemplo, existe aqui Goiânia, Belém e Campinas. É muito comum, nas regiões metropolitanas, de Goiânia, Belém e Campinas, da população procurar melhorias nessa cidade. Precisa de um médico, vai para Goiânia. Precisa de comprar mercadorias, vai para Goiânia. Precisa de um estudo melhor, vai para Goiânia. Ou seja, são metrópoles regionais que estão fazendo ali a sua influência na sua região, a região de origem. Bem como existe também os centros regionais ou cidades médias. No Brasil existem cidades de médio porte, acima de 100 mil habitantes. Essas cidades acabam então influenciando a cultura, o comércio, as trocas comerciais, os estudos de toda uma região. Eu acabo colocando aqui a minha região oeste da Bahia. A cidade de Barreiras está exercendo influência sobre as demais cidades vizinhas. Quer dizer que Barreiras é melhor? Não necessariamente. Quer dizer que Barreiras acaba tendo mais recursos do que as cidades que estão no entorno. E por isso que existe a rede urbana, ou seja, a troca entre essas cidades. Barreiras vai trocar informações, comércios, vai ter um tráfico de pessoas, de mercadorias com essas cidades e existe a hierarquia urbana, onde Barreiras estará sempre acima dessas outras cidades na questão do desenvolvimento, na questão da organização. Existe também, que nesse caso vai entrar a cidade de pequeno e médio porte. A cidade de pequeno porte, muitas vezes, ela vai ser o principal ponto do seu interior. Eu dou um exemplo também de uma cidade aqui do oeste da Bahia, vocês podem pesquisar, São Desidério. Uma cidade bem legal mesmo, já estive lá várias vezes. A cidade, o centro urbano ele é pequeno, mas o seu interior, a sua zona rural é gigantesca. Então, muitas vezes as pessoas do interior vão para a cidade de São Desidério, mesmo que é pequena, para ter para fazer uma ponte de ligação, para chegar até Barreiras. Ou seja, aí está estabelecido a rede urbana. Bom, gente, então entendemos como é que funciona a rede urbana, entendemos como é que o Brasil acabou se crescendo na sua urbanização e é importante lembrar também que as aulas sempre são uma construção de conhecimento. Sempre acompanhem as aulas ministradas por mim e pelos outros professores, que eu sei que vocês vão conseguir fazer uma analogia e fazer uma escada de conhecimento para galgar até o sucesso de vocês. Lembrando que geografia é uma disciplina que sempre está sendo cobrada no Enem. É uma disciplina que está ganhando o seu lugar nos vestibulares. E nem coloco só como Enem, mas como um todo, concursos públicos em geral. Bom, pessoal, encerro minha aula por aqui. Foi um prazer ministrar este conteúdo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima. E aí galera, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. Estamos aqui hoje para dar início ao nosso curso de Ótica Geométrica. Venha comigo, TV Enem. Olha que fácil, olha que tranquilo. O nome ótica já diz, né, gente? Vai estudar
a luz. Então, o que é a ótica geométrica? Se ligue, velho. Existem dois tipos de ótica. A ótica física e a ótica geométrica. É nesse momento que você chega e fala, papai do céu, muito obrigado. Porque o que mais cai no vestibular é a ótica geométrica, que é muito mais light que a prova, que a ótica física, né, gente? A ótica geométrica estuda só a propagação da luz. Se ele estuda só a propagação da luz, eu lhe pergunto, gente, o que é a luz? Aí você tem que saber, né, velho? A luz, gente, é uma onda eletromagnética. Ela tem uma característica interessante, gente. A velocidade da luz é a maior velocidade que tem, é o limite. E vocês têm que saber essa velocidade. Ela vale 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Olha que coisa interessante. Então, se você vai estudar a propagação da luz, você tem que saber como é que ela se comporta e como são divididos os corpos, né? Existe o corpo luminoso e o corpo iluminado. Oh, tem uma música que fala assim: eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Não! Não, gente, a lua não ilumina o sol. Pelo amor de Deus, por que não? Vem aqui comigo, ó. O corpo ele pode ser primário ou o corpo ele pode ser secundário. Então, a lua iluminando o sol não pode, rapaz. Você tá doido? A lua não ilumina o sol, porque a lua é um corpo secundário. Em outras palavras, o que é um corpo primário? São corpos que possuem luz própria. Agora, galerinha, o que é um corpo secundário? São corpos que não possuem luz própria. Então bora lá, minha gente. Sua mãe chega pra você e fala assim: minha filha, você é uma menina de luz. Não, você não tem luz própria. Apague a luz aí de sua casa e fica olhando se você fica brilhando no escuro. Você não fica brilhando no escuro. Então você não tem luz própria. Você é um corpo secundário. Por que você tá me vindo aí agora? Porque a luz vem, bate em mim e vai até você. Quando esse bate e volta, a gente chama de reflexão. Então nós somos corpo secundário. Se você brilha no escuro, você não é desse planeta. Olha que coisa interessante. Provavelmente você faz parte de algum grupo especial chamado X-Men. Vem aqui comigo, galera. A lua é um corpo secundário, porque não tem luz própria. O sol tem luz própria, é um corpo primário. Vem aqui. Só que para você estudar isso, a gente classifica, né, o raio de luz e o feixe de luz. Ô professor, como assim? Repare, ó. Se você pega uma reta orientada, o que é um raio de luz? Na verdade, é uma reta orientada. Na verdade, não existe o raio de luz, né? É uma representação geométrica da propagação de uma luz. Isso é um raio. Então, o que seria um feixe? É um bocado de raio. Mas você não vai escrever isso. Ah, é um bocado de raio. Não. Você vai escrever assim, ó. É um conjunto de raios de luz. Então bora lá, galera. Pessoal, se eu tiver um traço, um raio. Se eu tiver um monte deles, é um feixe. Cuidado, isso aqui também, gente, é conhecido como pincel de luz. Tudo bem? Pincel de luz. Só que esse feixe de luz, galera, é muito massa a ótica. O feixe de luz, ele pode ser classificado, ele pode se propagar de 3 maneiras. Ou dessa maneira que está desenhada aqui, ou desta, ou desta. Quando ele está assim, isso aqui é chamado, gente, de paralelo. Aqui é chamado de convergente. E aqui é chamado de divergente. Então, quando a luz, né, os raios de luz, né, eles estão equidistantes entre si, isso aqui é chamado raio paralelo. Se vai todo mundo para o mesmo ponto, é chamado de raio
convergente. Se todo mundo sai do mesmo ponto, é chamado de divergente. Cuidado, rapaz. Aqui tem o pulo do gato. Mário, como assim? Não tô entendendo. Cadê o gato? Cadê o gato? Calma, olha aqui. O Sol, ele tá lá em um ponto, né? E sai a luz do dele. Então, teoricamente, é o quê? Divergente. Só que, galera, olha que coisa interessante. Olha que bacana. A distância entre o Sol e a Terra é muito, muito grande. Como a distância entre o Sol e a Terra é muito grande, os raios de luz, eles chegam na Terra praticamente paralelo. Anota isso aí, rapaz. Essa dica, gente, é fundamental. Tem que saber, tem que gravar. Só que reparem, essa luz quando se propaga, elas podem entrar em alguns meios. Existem 3 meios de propagação. Existe um meio que é chamado de transparente, o meio que é chamado de translúcido e o meio que é chamado de opaco. Turma, olha que legal. Se o raio de luz penetra nesse meio e ele continua bonitinho, ou seja, continua paralelo, esse meio ele é transparente. Entre eu e você não tem nada, tem um ar, né? Esse ar é transparente. Quando você vê com muita nitidez, é transparente. Quando ele entra, né, gente, aqui, e a luz começa a dar tipo uma curva maluca, ou seja, você vai ver o outro meio, mas você vai ver borrado. Você sabe aquele vidro chateado? Ai, eu tô chateado. Quando um para-brisa de um carro chove bem fraquinho, fica com aqueles pingos, você vê o outro meio, mas você vê borrado. Isso é o que? O meio translúcido. Agora, se a luz bate, velho, e não consegue entrar, penetrar, isso é um meio opaco. Você não consegue ver o outro lado. Toma cuidado, viu, galera? Não dá mole não, velho. Você na estrada, já ouviu falar de neblina? E aí? Não é? O ar, ele pode ser transparente, translúcido e opaco. Então, cuidado. Vai depender de quê, minha gente? Vai depender da concentração ou da densidade. Então, cuidado. Ó, bota aí com uma observação assim, ó. Existem meios que podem ser os 3. Vai depender de quê? Da densidade. Vai depender da densidade ou da concentração. Então não escreve isso aí, não dá mole não, porque isso cai em prova. Bom, isso tudo é alicerçado, né, gente? Nos 3 princípios da luz. Princípio retilíneo, princípio da independência e o princípio da reversibilidade. Na verdade é bastante simples. O que é o princípio retilíneo? Ele fala o seguinte, gente. Em meios homogêneos, ou seja, que não há mistura, né? A luz sempre se propaga em linha reta. Então, em meios homogêneos, a luz propaga-se em linha reta. Então, por exemplo, se você estiver aqui o seu olho, beleza? E aqui você tem uma vela, o que que acontece, gente? Você vai conseguir ver a chama da vela? Claro que não, né, gente? A vela está apagada. Cuidado com isso. Eu vou acender a vela, acendi a vela. Aí sim, saem os raios de luz. Então, o raio de luz que sai até os olhos, eles vão, gente, em linha reta. Outro princípio bem interessante é chamado da reversibilidade dos raios de luz e da independência dos raios de luz. Observe, se Beija-Flor ele virou cantor, ele tiver aqui, pessoal, em um show, um canhão de luz verde tá aqui iluminando-o. Só que aqui agora eu tenho um canhão de luz azul. Repare, vocês já observaram que a trajetória do azul ela não é modificada pelo verde? Então, gente, uma luz não consegue modificar a trajetória de outra luz, pois elas se propagam de maneira independentes. E o que é reversibilidade? Reversibilidade é o seguinte: você quando está no carro conversando com alguém pelo retrovisor, se você observa a pessoa pelo retrovisor, a pessoa lhe observa também pelo retrovisor. Por que isso acontece? Porque o caminho de ida da luz é igual ao caminho de volta da luz. Beleza? Ele é o que, gente? Ele tem uma reversibilidade.
Pessoal, isso aqui, ó, é a nossa primeira aula de óptica geométrica. E aí, galera, fala a verdade, é difícil? Claro que não. Muito obrigado, gente, e até a nossa próxima aula. Tchau, galera! Fala, galera! E aí, como é que vocês estão? Estão movimentando esse corpo? Estão preparando o corpo para a prova e para essa rotina de estudo que vocês estão tendo? Seguinte, hoje eu vou falar com vocês sobre uma musculatura muito importante que a gente não dá muito ibope para ela não. Sabe qual é? A nossa panturrilha, a famosa batata da perna. Sabe a importância dela? Ela é chamada de segundo coração, porque toda a circulação do nosso corpo sai do coração, desce até os membros inferiores e adivinha quem dá a força para elas voltarem? Pois é, a panturrilha. Como é que a gente pode trabalhar ela e quais os benefícios de se trabalhar a panturrilha? A gente pode trabalhar ela sentada, em pé, caminhando. Por isso que um dos hábitos, que é o da caminhada ou corrida, são tão importantes para vocês que têm problemas circulatórios. O que é que acontece quando a gente fica estudando muito tempo e ainda mais sentado com a má postura? Vou sentar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui, ó, e aqui faz uma dobrinha. Ainda mais aquele povo que estuda assim, assim. E aí o que é que acontece? Se a gente não favorece a circulação, ela vai voltar. Então pode ter edema em membros inferiores, dores nas pernas e lá na frente, pequenos vasinhos, varizes. Então vamos lá. Caminhada, beleza, tô ligada que vocês já estão fazendo, pelo menos 3 vezes na semana. E aí é o seguinte, tá aqui paradinho estudando, pode ser na cadeira mesmo. Ó, só esse movimento já ajuda pra caramba ao bombeamento da circulação e trabalho da panturrilha, tá? Quer ver outra coisa? Em pé. Vou ficar aqui pra vocês darem uma olhada. Em pé, a mesma coisa, ó. E descendo, subindo e descendo. Ficou fácil? Um pé só, por que não? Faz uma série com a perna, uma série com a outra perna. E aí, com certeza, vocês evitarão vários problemas futuros circulatórios. Ainda vão estar fortalecendo a musculatura da perna. Vamos praticar? Estudando e se transformando, estudando e aprendendo, estudando e crescendo rumo à universidade. Esse é o TV Enem para você? Lembre-se, nós estamos nas plataformas de vídeo, tá lá no YouTube. É só você procurar o canal do Escritório do Pensamento. Estamos na TV a cabo, estamos na TV aberta, estamos no Instagram, @TV Enem. Procura a gente, segue a gente lá. E claro, estamos também na nossa plataforma exclusiva, tvenem.com.br. Que continuemos da nossa casa até que o mundo fique seguro novamente. A gente continua daqui, nossos mestres produzindo suas aulas da melhor forma possível. A gente aqui do Escritório do Pensamento, produzindo, digitalizando, fazendo os arquivos, nossas parceiras, as emissoras de TV, exibindo os conteúdos e você em casa, estudando sempre. Paz, luz para vocês e até a próxima.